Olá, eu sou Cledson Bernardo e está no ar mais um Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre ESG e ajudar a sua empresa a se tornar mais sustentável. Quando pensamos em biomassa como fonte de energia, a primeira imagem costuma ser o bagaço da cana-de-açúcar ou a casca do arroz, mas no coração da Amazônia, um exemplo inovador mostra que resíduos regionais também podem se transformar em solução energética. Em Barcarena, no Pará, um dos maiores polos produtores de açaí, toneladas de caroços eram descartadas irregularmente em lixões e margens de rios, gerando poluição e risco sanitário. A parceria entre a Combio e a Artemi, mineradora de cauli, mudou essa realidade. Desde 2015 já foram reaproveitadas mais de 153 mil toneladas de caroços, que se converteram em energia limpa para a indústria, evitando a emissão de 265 mil toneladas de CO2. Esse case de economia circular não apenas resolve um passivo ambiental, mas também gera renda para as comunidades locais envolvidas na coleta e transporte. Para falar sobre isso, recebemos Maurício Moraes, diretor da área comercial da Combio. Vamos entender como funciona esse processo, quais os ganhos para as empresas e para a sociedade, e como outras indústrias podem seguir o mesmo caminho. Maurício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É muito bom tê-lo aqui no Atitude Sustentável SA. Opa, prazer é meu, Cledson. Maurício, mas me conte, o que é a Combio? A Combio, Cledson, é uma empresa de geração de energia térmica renovável. Tá? Normalmente, a energia térmica renovável, predominantemente, ela é gerada por meio da queima de combustíveis fósseis. Aí eu estou falando de gás natural, estou falando de carvão, estou falando de óleo pesado que é consumido na indústria. Isso é o que é o mais comum. A Combio entra exatamente nesse contexto. Ela substitui esses combustíveis fósseis utilizando a queima de biomassa para gerar aquela mesma energia térmica que será aplicada na indústria, em diversos processos produtivos dela. Como é que surgiu a Combio? A Combio ela entendeu que existia uma oportunidade, né? Se você olhar para o Brasil tem uma vocação, uma natureza de ter muita biomassa disponível. Quando a gente está falando de biomassa, nós estamos falando de uma palha de arroz, nós estamos falando de um bagaço de cana, nós estamos falando de cavacos de eucalipto, do caroço do açaí. Então, são tipos de biomassa. Então, como o Brasil tem essa abundância e predominantemente a geração de energia térmica vem de fontes fósseis, os fundadores, lá em 2008, pensaram, existe uma oportunidade de negócio aqui. Nós vamos atuar fortemente na descarbonização, um viés sustentável muito forte e ainda levando uma redução de custos para o cliente contratante da Combio. Como surgiu a ideia de transformar caroço de açaí em energia, Maurício? Cledson, esse é um assunto que é muito caro para nós falar dele. A gente gosta muito desse case, em especial no ano de COP30, que está perto aí. É verdade, novembro. Né? Esse projeto, que envolve a queima do caroço de açaí como uma biomassa, ele está localizado, em Barcarena, lá no Pará, dentro da região da Mata Amazônica. Então, falar desse projeto para nós é um privilégio e motivo de muito orgulho. Tá? Como que surgiu essa ideia? Após a constatação de que lá existia um grave problema ambiental que era relacionado ao descarte do caroço do açaí. Esse descarte ia para leitos de rios, áreas de preservação, até aterros clandestinos. Olha só. Isso era um problema sério de resíduos urbanos. De problema, nós transformamos ele na solução. Então, nós pegamos esse caroço do açaí, nós colocamos no nosso processo produtivo e hoje, o caroço do açaí é uma parte muito relevante de toda a geração de energia térmica que nós temos lá nesse projeto da Artemi. Então, desde 2015, unimos forças
esforços com a Artemin e a partir de lá damos a destinação ideal e adequada para aquilo que era um problema de resíduos urbanos. De problema ele virou uma solução. Qual foi os principais desafios que você encontrou na implantação desse projeto? Olha, acho que todo projeto por si só tem os seus desafios. Esse em particular, eu acho que um dos grandes desafios que nós enfrentamos ali foi a estruturação da cadeia logística, né? Capturar o açaí desde lá do ponto de entrega dele, né, onde acontece a despolpa dele, colocar ele num caminhão, levar ele até o ponto, né, de consumo, de processamento da Combil, tudo isso, né, representou naquele momento, 10 anos atrás, um desafio para a Combil, onde tivemos que desenvolver processo de homologação de fornecedores sem, né, perder a essência do projeto, que era ter esse impacto sócio e ambiental também. Ô Maurício, uma dúvida, essa logística, ela não se torna caro a tecnologia? Esse é um fator de importante análise no conjunto todo, tá? Quando você está desenvolvendo o projeto, você também não pode perder de vista o custo associado. Acho que ele tem um impacto brilhante dentro do contexto de que, com a utilização dessa biomassa, você vai promover a descarbonização, então esse é um fator de extrema importância, mas também você não pode perder de vista o contexto do custo daquela operação. Neste caso específico, a logística ela está adequada às questões do projeto. Você tem um relativo acesso num campo de distância próximo da operação, então ela não traz um grande impacto. Mas existem projetos que talvez até se inviabilizam financeiramente por conta de ter uma logística muito distante, né, do transporte daquela biomassa até o ponto de consumo dela. De fato, existe um impacto ambiental concreto nesses projetos? Eles foram medidos? Foram. E qual foi surpresa os resultados? Foram esperados ou não? Como foi? Olha, eu vou te contar, nós estamos nesse projeto lá junto da Artemin desde 2015, então, portanto, lá se vão 10 anos. Nesse período, nós consumimos, na operação, 153 mil toneladas de caroço do açaí. Essa biomassa, do todo que se utiliza para usar aquela energia térmica, ela representa 40% da energia térmica gerada. Olha o tamanho da participação que tem o caroço do açaí no contexto como um todo, né? Então, sim, tem esse impacto ambiental, vamos dizer assim, porque eu estou substituindo um outro tipo de biomassa que eventualmente poderia ser um combustível fóssil, tá? Então, esse é o primeiro impacto que a gente traz. Um outro impacto que também fica bastante evidente, que com essa operação, desde o início dela, nós deixamos de emitir, né, na atmosfera mais de 260 mil toneladas de CO2 equivalente no meio ambiente, por conta dessa operação. Então a gente percebe que com isso você consegue medir e realmente aferir todo esse impacto que a gente está trazendo, né, tanto do ponto de vista econômico, como sócio e como ambiental também. Maurício, mas a gente consegue replicar esses projetos para outras regiões do país? Com certeza, isso é totalmente possível, né? Acho que o ponto principal é você entender que naquela região onde a gente está almejando implantar um projeto, existe algum tipo de biomassa disponível. Tendo a biomassa naquela região, você faz a adaptação da tecnologia de modo que ela permita a queima daquela biomassa. Como eu disse, lá no norte, caroço de açaí, lá no sul, poderíamos pensar na palha do arroz. Até pensando nisso, a Combil, alguns anos atrás, ela desenvolveu um laboratório de análise. Esse laboratório nosso, ele fica aqui na cidade de Piracicaba, no interior paulista, e a gente faz diariamente diversas análises em busca de garantir a sustentação do negócio com aquelas biomassas que a gente já utiliza no processo, e são diversas, dezenas de biomassas, assim como experimentando novos tipos de biomassa que a gente possa inserir nesse contexto. Como é que vocês fazem, como funciona a coleta do caroço de açaí? A coleta do açaí, a gente busca ela lá no ponto de venda ou do despolpamento da fruta. Esse caroço do açaí, ele passa
por uma logística, e aí essa logística normalmente é por meio de caminhões, e ela vai até o centro de consumo, de processamento. Toda essa cadeia que ela envolve desde o catador dessa biomassa, né, o coletor efetivamente lá do açaí, até logísticas locais e pequenos, micro, grandes empreendedores da região. Então você tem toda essa cadeia envolvida nessa logística. Quais são os benefícios sociais que esse projeto ele agrega? Olha, a gente pode destacar aqui, por exemplo, a geração de renda efetivamente para essa cadeia envolvida ali. Além disso, quando a gente dá a destinação correta para esse resíduo, você traz melhor qualidade de vida para as pessoas que estão ali naquele entorno. Além de... Gera emprego? Com certeza. Além de você fomentar aquelas pessoas, pequenas empresas que estão envolvidas nessa cadeia de produção do açaí. Então, sem sombra de dúvida, ela, do ponto de vista de benefícios, não é só olhar no custo final daquele insumo que eu vou entregar para o meu cliente, não. Toda a cadeia que está envolvida nesse processo também é beneficiada. Ô Maurício, olha só, a região amazônica é uma região muito crítica, né? Principalmente quando a gente fala em questões ambientais. Sim. Desmatamento, enfim, nós temos ainda problemas e dores ainda desconhecidas, principalmente pelo poder público. Perfeito. Que por vezes esse poder público ele faz de conta que não conhece dos problemas, né? E outras, de fato, ainda não foi estudado, porque não tem interesse, não tem um viés político em cima desses estudos. Aí eu te pergunto, esse modelo, esse projeto, ele pode criar modelos para inspirar políticas públicas de resíduos na Amazônia, principalmente na Amazônia, estou falando? Não tenho a menor dúvida e eu acredito muito que isso é possível. A partir do momento que você transforma um resíduo que era um problema em energia sustentável, energia térmica sustentável, isso para mim já deveria servir como motivação. Sim. Né? O que a gente espera é que as autoridades, as pessoas que olham para isso, também enxerguem isso como um mecanismo de fazer a economia circular entrar em operação de verdade. Porque não é só capturar a biomassa e gerar energia. Não, eu estou promovendo uma economia circular. Era algo que está no ambiente descartado de forma incorreta. Então isso por si só, né, deveria promover referências, discussões, debates em torno disso, para que a gente tivesse políticas públicas mais claras em torno, né, de soluções como esta. Aí eu te pergunto, a gente falou aí em economia circular, né? Qual o papel da indústria, ao teu ver, nessa questão de fomentar a economia circular? Olha, eu vejo que é um papel central. Né? Eu acho que assim, a empresa, a indústria, ela tem que pensar que, além do benefício econômico, ela tem que pensar que com isso ela também está promovendo um benefício compartilhado. Sim. Porque quem está ao redor nessa cadeia também acaba sendo beneficiado. Com isto, eu acho que elas deveriam ter regras claras, políticas claras de descarbonização que fomentasse realmente esse tipo de ação, como é o caso desse projeto. O Brasil está atrasado nessa questão de descarbonização ou, de fato, a indústria está conversando, ela está se conscientizando que impacta o meio ambiente e tem que fazer algo? Eu entendo que sim, entendo que nós estamos atrasados, mas aquela história, nunca é tarde para começar, né? No final do ano passado, nós tivemos um projeto de lei 182 de 2024 que trata justamente de uma regulamentação de tornar o mercado da descarbonização regulado. A partir daí, eu acho que ainda tem um longo caminho para se tratar, a gente deverá ter mecanismos, regramentos que façam com que aquelas empresas que poluem mais tenham compromissos mais sólidos de mensuração e de ações que visam a descarbonização. Então, acho que já foi um passo, mas sim, nós estamos atrasados. Só para você ter uma ideia, hoje a Combil, em todas as operações que nós temos ao longo do Brasil, em um único ano, nós deixamos de emitir
650 mil toneladas de CO2. Parâmetros para referência, 650 mil toneladas no ano é o equivalente a 17 dias de emissão de um município como São Paulo. Tá? Então, todas as ações que a Conbio tem feito nessa linha da descarbonização endereçam um percentual muito pequeno de tudo que está para ser feito. Então, nesse sentido, eu entendo que a gente está atrasado, mas começamos a nos mexer agora. Bacana. Olha, vamos descansar um pouquinho, tomar uma água? Vamos lá. Sim. Olha, não saia daí, no próximo bloco vamos entender o papel da Conbio na transição energética e os planos de expansão desse modelo. Eu volto já, é rapidinho, não saia daí. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. A Conbio é a maior empresa de fornecimento de energia térmica renovável do Brasil, protagonista na mudança do modelo energético ao substituir a queima de combustíveis fósseis por renováveis. A Conbio se consolida como a principal solução pacote completo de transição energética. Juntos, iremos cada vez mais longe, apoiando dia após dia a migração da matriz energética da indústria brasileira. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e hoje falando com o Maurício da Conbio para falar sobre biomassa. Vamos lá, Maurício. O que diferencia a biomassa de resíduos regionais de outras fontes? Bom, aqui eu acho que tem uma série de diferenças, né? Trazendo um pouco esse contexto do projeto lá de Barcarena, um grande diferencial que essa biomassa representa, o caroço do açaí, que ela é abundante na região, que ela proporciona uma logística relativamente fácil, que ela representa para nós uma grande capacidade de geração de energia térmica. Em outras regiões, você tem outros tipos de biomassa. A depender do tipo de biomassa, você tem uma produção de energia térmica renovável. Então, basicamente, quando você dimensiona um projeto, você precisa levar em conta o tipo de biomassa que você estará utilizando, porque isso impactará na quantidade, na volumetria, no tipo da tecnologia que você vai utilizar para gerar o vapor. Agora, olha só, nós estamos falando do caroço do açaí. Perfeito. Eu acredito que estamos falando do caroço do açaí porque lá no Pará, onde tem um projeto, isso deve ser a rodo. Eu ainda não conheço o Pará, quero conhecer. E deve ser algo que está em abundância e Sim. super fácil de acesso, né? Qual seria a alternativa que São Paulo, como ser uma grande metrópole, teria para utilizar na sua produção, nos seus processos, a biomassa sustentável? Aqui em São Paulo, Cledson, no interior paulista, por exemplo, você tem outros tipos de biomassa que produzem o mesmo efeito que a geração da energia térmica. Mas temos demanda? Temos. O interior de São Paulo, ele tem muito desenvolvido o setor sucroenergético, sucroalcooleiro. Dali você já tem uma grande volumetria de biomassa disponível para este fim, que é o bagaço da cana. Tá? Você tem outras como o cavaco do eucalipto, florestas plantadas, você tem erradicação de pomares, de laranjais, também quando você erradica ele, aquela madeira dos citros ali, ela também se transforma numa biomassa apropriada para ser queimada. Então você tem algumas possibilidades, tá? O que não faz muito sentido nesse caso? A gente pensar em trazer o caroço do açaí lá do norte do país para cá. O custo logístico deve viabilizar financeiramente a operação, não tecnicamente. A gente pode já começar a falar que esse tipo de modelo, esse modelo de negócio, ele pode substituir totalmente os combustíveis fósseis? Olha, em alguns setores sim. Eu acho que
em outros setores, talvez uma matriz complementar, eu diria. Por quê? Tem alguns setores da indústria que eles são altamente demandantes por vapor. Altamente demandantes. Dependendo da região em que a gente estiver falando, talvez ainda não haja biomassa em quantidade suficiente para suprir toda aquela necessidade. Tá? Então, por isso eu diria que parcial. No entanto, existe também uma outra vertente que é da eletrificação das caldeiras, tá? Que poderia ser uma solução que colaboraria nessa direção. A caldeira, ela também pode ser eletrificada. E a partir do momento que você utiliza energia elétrica renovável, você também estará produzindo um vapor térmico renovável, uma energia térmica renovável. Tá? Como a gente fazer a rastreabilidade e evitar o greenwash energético? Muito bom, excelente, gosto bastante também desse tema. A Conbil, desde lá de trás, né, com essa preocupação genuína de que nós tivéssemos um negócio que fosse economicamente viável, que trouxesse redução de custos, mas não perdesse nunca de vista o propósito da rastreabilidade, nós desenvolvemos um programa que chama-se Biomassa Rastreada. Olha só que bacana. Esse programa é muito legal, Clédio, porque ele é auditado por uma terceira parte que não tem nada a ver com a Conbil, uma empresa norueguesa, uma empresa assim conhecida globalmente, que faz toda a auditoria, e ela audita todos os nossos fornecedores da biomassa. Ela acompanha de onde que vem a origem, se aquela empresa está adequada, seguindo todos os protocolos que nós entendemos que tem que ter. Sim. Então isso nos dá um conforto de dizer para você, aqui o assunto é sério, a gente sabe de onde que vem, a gente sabe o porquê que essa biomassa chega até nós. Quais os setores que a Conbil hoje atende? Hoje a Conbil está presente com operações nos setores alimentícios, setores de papel e celulose, mineração, como é o caso da Artemin, por exemplo, nos setores de químicos, tá? Estou pensando aqui enquanto a gente vai conversando. E também nos setores de pneumáticos. São os setores que predominantemente nós temos já uma participação. O projeto de sucesso a gente quer replicar. Na verdade, vocês pretendem replicar esse projeto ou já replicou para outros lugares do país? Sim, nós temos alguns cases parecidos com este, né, onde nós utilizamos a biomassa renovável, porém não utilizando o caroço do açaí, né? Então, sim, a gente pretende, a nossa visão, né, como Conbil, é que a gente possa tornar essa energia térmica renovável acessível ao maior número de indústrias possível. Então, nós temos atuação a nível Brasil e a depender de cada região que nós estivermos com o projeto, a gente está estudando aquele entorno, avaliando potenciais resíduos agroindustriais para a gente aproveitar no nosso processo produtivo. Para o futuro, o que é que a Conbil imagina voltada para biomassa energética? Tá. Bom, como futuro, eu acho que assim, as empresas, à medida que a regulação vai avançando, você passa a ter compromissos mais bem estabelecidos e não passa a ser só uma ação deliberada da empresa querer fazer aquilo. Sim. Então nós temos, né, um projeto de lei aí em andamento que vai fomentar realmente as obrigações, né, o engajamento das empresas. Então, como futuro, a gente espera que, de fato, as empresas cada vez mais se conscientizem que esse é um caminho sem volta, né, e que fazer esse processo de descarbonização depende de cada um, das suas próprias ações. Em relação às tecnologias, a gente observa que existem alguns campos de atuação dentro desse processo, né? A gente pode olhar, por exemplo, a automatização do processo produtivo. A gente pode olhar também para a sistematização de toda a cadeia de suprimento que envolve. Com certeza você vai obter ganhos.
Nós, por exemplo, a gente já lança a mão da inteligência artificial dentro do processo operacional das caldeiras. Muito bacana. Tá? Então a gente entende que, do ponto de vista de tecnologias, tem esse espaço e cada vez mais presente para a gente tornar a operação mais eficiente, mais adequada, com o viés de excelência operacional mesmo para os nossos clientes. Muito bom a sua visita aqui. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empresários interessados em adotar esse tipo de modelo. Na minha visão, as empresas que aderirem mais cedo a essas práticas, sem dúvida sairão na frente e terão diferenciais competitivos, né? Além do que, com essas ações, essas empresas vão estar participando ativamente na transição energética do nosso país, né? E eu acho que nesse sentido, queria até aproveitar a oportunidade. A Combil, com 17 anos de experiência, com projetos bastante consolidados, está à disposição, né? Se os empresários quiserem conversar conosco, ouvir um pouco do que nós temos a contar a esse respeito, com certeza será um prazer. Muito bom. Maurício, obrigado pela tua presença aqui, foi muito bom o nosso bate-papo. Venha mais vezes. Opa, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Essa conversa mostrou que a economia circular na Amazônia pode ser negócio, impacto social e energia limpa ao mesmo tempo. Vamos para mais um breve intervalo, eu volto já, você não sai daí. Você investe em tecnologia, estrutura, marketing, mas quem investe nas pessoas que fazem tudo isso acontecer? A Now RH é especialista em desenvolver líderes, fortalecer equipes, estruturar o RH e transformar a gestão de pessoas em resultado. Empresas que contam com a Now RH reduzem o turnover em até 48% e aumentam o engajamento em até 89%. Há 35 anos transformando organizações através de gente e cultura. Entre em contato agora e descubra o poder de investir em pessoas. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Estamos de volta com a Atitude Sustentável SA e agora vamos para uma denúncia que revela que nem toda biomassa usada para energia é realmente sustentável. Investigações recentes da ANEEL e atuações do IBAMA revelam que algumas usinas térmicas de biomassa no Brasil receberam subsídios públicos para geração renovável, mas operavam com baixa eficiência ou utilizavam insumos que não eram de fato resíduos. Em certos casos, madeira nativa foi usada de forma irregular, descaracterizando a proposta de sustentabilidade. Relatórios independentes também levantaram questionamentos sobre a rastreabilidade da biomassa em grandes grupos energéticos, incluindo Raízen, São Martinho e Ômega Energia. Apesar de divulgarem relatórios ESG com metas ambiciosas, algumas dessas empresas foram cobradas sobre comprovar a origem da biomassa utilizada em suas plantas, especialmente no que diz respeito a cavacos de madeira e resíduos florestais. O risco, neste cenário, é transformar a biomassa em rótulo de greenwash energético. Enquanto isso, comunidades locais sofrem os impactos do corte irregular de madeira e da pressão sobre áreas sensíveis. O discurso de energia renovável perde legitimidade quando a cadeia não garante transparência. O contraste é evidente. Enquanto projetos como o de Barcarena mostram que é possível transformar resíduos reais em energia limpa, outros setores ainda usam a bandeira da biomassa de forma questionável. O Atitude Sustentável SA de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse programa para conhecer essa alternativa tão sustentável que é a biomassa. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com nossa equipe através do e-mail produção@atitudesustentavelsa.com.br e, lógico, nos siga nas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Até lá!